Ser atraente não se limita somente à aparência física, à personalidade, a gostos. Você também pode ter comportamentos atraentes, e esses você pode aprender. Bom, eu não consigo mudar sua aparência, ou sua personalidade, ou essas coisas aí. Mas eu posso te ajudar a mudar o teu comportamento para que tu tenha um comportamento mais atraente. E existe uma lista enorme de comportamentos atraentes, enorme mesmo, que por via de comportamento humano são considerados atraentes. Mas eu me limitei a falar de 5 comportamentos bem simples, bem diretos, não são os mais avançados, mas que esses já vão te tornar uma pessoa mais atraente, magnética, porque eles vão te dar mais carisma. E carisma atrai pessoas. Eu me chamo Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma. E o primeiro hábito que deixa você mais atraente é se inscrever no meu canal. Porque aqui você vai ter conteúdo de carisma e carisma atrai pessoas, então, né, faz sentido. Pois bem, vamos começar. Você ser atraente para um grupo, para uma pessoa, para qualquer situação que você quer ter, com comportamento, basicamente deve seguir essa regra. Seja uma fonte de prazer. Quando as pessoas estiverem perto de você, elas devem se sentir bem. Elas devem sentir coisas positivas, emoções positivas que remetem à diversão, relaxamento, calma, qualidade de tempo com a pessoa. O primeiro hábito que vai te tornar atraente é elevar as pessoas ao seu redor. Rodrigo, mas o que isso tem a ver comigo? Se eu estou elevando outras pessoas, por que isso vai me deixar atraente? Não era para eu me elevar? A maioria das pessoas pensa assim, mas a maioria das pessoas é atraente? Não é. Então, vamos fazer uma psicologia reversa. Pensa comigo. Ao você ressaltar uma característica positiva numa pessoa, principalmente que está no grupo presente com você, você mostra várias coisas. Entre elas, você é seguro de si mesmo. Ou seja, você não tem problema em reconhecer coisas boas dos outros. Você não é aquela pessoa que fica colocando para baixo as pessoas porque você tem alguma insegurança em relação a isso. Então a primeira coisa é isso, você se sente mais seguro em relação a você. E uma coisa muito interessante em relação a puxar as pessoas para cima é que as pessoas ao seu redor vão associar as coisas positivas que você está falando dos outros para você mesmo. Um exemplo para que você entenda melhor, porque a gente aprende muito melhor com exemplo do que argumentos, eu gosto muito de surfar. E eu já presenciei isso aqui de 2 maneiras diferentes. Uma vez eu estava num grupo e uma pessoa era meio iniciante ainda. Ela estava começando, mas ele conseguiu pegar uma onda até que boa. Tipo, nada demais assim, mas para um iniciante foi excelente. Ele desceu reto na onda e beleza, ele pegou a onda. Aí o cara do grupo, ele começou a falar assim: que isso, cara, mano? Tu só fica reto na onda, tu não faz nada, tu vai na onda e desce e fica reto aí, nem pra dar uma dobra, nem pra dar uma curva. Quer dizer, o cara era iniciante e mesmo assim ele achou um erro pra falar do cara. Aconteceu a mesma coisa, só que em outro grupo. O cara tava começando, mas ele conseguiu pegar uma parede até que ok, nada demais, mas até que ok. Aí uma das pessoas falou: caramba, tu conseguiu pegar a tua primeira parede, parabéns, cara. Vocês viram isso aí, cara? Eu vi aquela parede. O cara, mesmo sem nunca ter pegado a parede, conseguiu descer a rampa direitinho da onda. Pô, parabéns, viu? Agora pensa comigo, nos 2 grupos. Qual dos 2 vai ser mais bem visto? O cara que, cara, nada demais, mano, tu nem pegou a onda direito. Ou outro cara que falou: cara, parabéns, realmente, foi muito bom que tu fez. O outro vai ser reconhecido. E as pessoas vão sentir bem ao redor dele, porque não vão sentir a pressão do julgamento e principalmente vão se sentir elevadas com ele. Ou seja, isso vai atrair. Se você está com uma pessoa que sempre te eleva, que sempre te coloca para cima, mesmo que você esteja para baixo, você vai querer ficar mais tempo com essa pessoa. Em outras palavras, ela é atraente, ela tem um comportamento que atrai. É isso o comportamento atraente. É basicamente atrair pessoas com comportamento. E é isso que elevar as pessoas faz. Mas muito cuidado que tem um pequeno probleminha. Existe uma diferença bem sutil entre você elevar as pessoas e você bajular as pessoas. Quando você bajula uma pessoa, você basicamente fica falando sempre bem dela, sempre elogiando tudo que ela faz, e isso vai começar a parecer forçado. Isso é bem parecido como aquele cara que tá babando o chefe até ele dar uma promoção. Aquela pessoa que tá sempre elogiando aquela garota para ter um mínimo de atenção, isso é bajulação. E bajulação não é atraente. Então, elevar as pessoas é você reconhecer qualidades, falar coisas boas, ressaltar pontos bons nas pessoas. Bajulação é você fazer elogios vazios, toda hora, sem completamente nenhum filtro, simplesmente para você ganhar a atenção na pessoa. E as pessoas percebem bajulação, então muito cuidado com bajulação sempre. Nunca bajule as pessoas. Isso rebaixa você, isso eleva outra pessoa, só que de uma maneira ruim e não vai te atrair nada.
O segundo comportamento atraente, esse aqui é um hábito que pode ser usado também para você puxar assunto com as pessoas, é fazer perguntas abertas. Eu já falei de fazer perguntas abertas num vídeo de como puxar assunto, eu vou colocar ele aqui em cima para que você dê uma olhada. Pois bem, você fazer perguntas abertas, basicamente, é você fazer perguntas que remetam a pessoa a dar a opinião dela. Como assim? Eu pergunto para você, cara, você já foi pro Rio de Janeiro? Você fala, já fui. E o que é que tu mais gostou lá? Qual foi a principal diferença que você viu do Rio para sua cidade? Você voltaria lá? O que você achou de lá realmente, na sinceridade, sem filtro? Isso é uma pergunta aberta, porque eu te fiz dar a sua opinião. As pessoas adoram dar opinião. Se você conseguir fazer com que alguém dê opinião com o seu comportamento, você vai atrair as pessoas. Pô, Rodrigo, mas por quê? Todo mundo adora dar opinião. Essa é uma regra humana. Todo mundo adora dar opinião. Não acredita? Vai no Twitter, vai no Instagram, vai no YouTube. Quantos milhares, milhões de vídeos não tem pessoas dando a opinião delas sobre alguma coisa? Pode ser uma coisa que seja completamente fútil, mas todo mundo vai dar opinião. Você pode ter uma opinião política, uma opinião de um jogo que saiu, uma opinião de um famoso, uma opinião de um assunto, mas todo mundo vai dar opinião. E olha os comentários de cada postagem, o tanto de opinião que tem. Resumindo, todo mundo adora dar opinião. Mas acontece que na internet as pessoas dão porque ninguém interrompe elas, mas na vida real ninguém dá porque ninguém pergunta. É isso que é o problema. As pessoas querem dar opinião, mas ninguém pergunta. Pergunta a opinião das pessoas e você faz isso com perguntas abertas. Então, se você quer deixar uma pessoa mais à vontade com você e tornar meio que você o mais atraente do seu grupo, se você estiver conhecendo o grupo agora, faça perguntas abertas para as pessoas. Perguntem, pessoal, o que vocês acham disso? E o que é uma pergunta fechada, já que tem a pergunta aberta? Pergunta fechada é aquela pergunta que você responde com sim ou não. Por exemplo, você gosta do Rio? Sim. Você não gosta do Rio? Não. E por aí vai. Pergunta fechada não é um problema. O problema é que se você não fizer uma pergunta aberta, vai ficar esse negócio de entrevista. Sim, não, gosto, não gosto. Então, aberta é você fazer uma pergunta que dê a opinião da pessoa como resposta. Faça isso que isso vai deixar você muito mais atraente. E outra coisa para você ser atraente é você evitar coisas que te tornem desatraente, digamos assim. E para você não passar por esse perrengue, eu também fiz um vídeo de 5 coisas que você não deve fazer porque vão acabar com o seu carisma. Eu vou deixar ele aqui em cima para você também assistir, que é muito importante. O terceiro comportamento que vai tornar você mais atraente é contar histórias a qual a outra pessoa é protagonista. Como assim? Primeira coisa, história é a melhor maneira da humanidade que a gente desenvolveu na história da nossa raça de se comunicar. As pessoas se comunicam por histórias desde a época das cavernas. Desde sempre a gente se comunica por histórias. Ou seja, história é a melhor maneira de passar uma ideia. Então, contar histórias por si só, em algum grupo, já é legal, porque prende a atenção. A gente adora ouvir histórias. E o que melhor do que uma história a qual a pessoa que você está se referindo é um protagonista? Como assim? Imagine que você está com seu amigo num grupo, que talvez seja novo, talvez não seja, e você lembrou de uma história muito engraçada que você e seu amigo estavam. E você fala, pessoal, vocês não vão acreditar o que esse cara aqui fez. Esse cara aqui é um gênio. E você começa a contar a história. À medida que você contar a história, eu não tô com um exemplo aqui na cabeça, mas à medida que você for contar a história, a pessoa vai se sentir bem. Porque você está protagonizando ela em alguma coisa. Então é legal ouvir alguém falando da gente. Já é legal ouvir alguém falando da gente, mas como história ainda, que seja uma história boa, uma história engraçada, uma história que, pelo amor de Deus, vocês quase se ferraram juntos, é muito bom. Isso não só vai te tornar muito mais atraente para a pessoa que você está contando, ou melhor, o protagonista da história, como as outras pessoas vão ver que você é aquela pessoa que percebe bons feitos das pessoas. O que é muito parecido com a primeira lei de você elevar as pessoas. Você percebe coisas engraçadas, coisas boas das pessoas e você ressalta isso através de histórias. As outras pessoas vão perceber, isso é extremamente atraente. Começa a contar histórias. Adote o hábito de contar histórias. E se você estiver querendo atrair alguma pessoa específica, coloque aquela pessoa como protagonista. Deixe ela brilhar. Que por mais irônico que isso pareça, ao você fazer o outro brilhar, você brilha mais ainda. Porque as pessoas olham bem pra você, porque é você que está falando a história. Então elas associam as coisas boas com você. Por isso que é muito ruim você ficar falando mal das pessoas. Fale bem, conte histórias que elas são as protagonistas. A pessoa vai se sentir valorizada e as outras pessoas vão ver que você valoriza a pessoa. E isso é extremamente atraente. E se você quer um vídeo de storytelling, ou seja, contar histórias, como contar histórias que prendam a atenção das pessoas, comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários e seria um prazer fazer um vídeo assim. O quarto hábito é você iniciar atividades em grupo. Como assim? Imagina que você está num grupo totalmente parado, todo mundo assim meio que olhando pra cara um do outro sem ninguém fazer nada.
e chega um amigo seu, aquele amigo maluco, aquele cara que sempre tem umas ideias malucas e fala: pessoal, vamos jogar um jogo. Eu descobri esse jogo aqui numa viagem que eu fiz e eu quero que todo mundo jogue esse jogo. Esse jogo que se chama, sei lá, qualquer coisa aí. E você percebe que o jogo é muito engraçado e todo mundo começa a rir. E vocês que estavam sem fazer nada, agora tá todo mundo rindo, jogando a droga de um jogo que o cara trouxe de outro lugar que ele viajou e automaticamente a noite se tornou outra. Me diz uma coisa, você acha que a pessoa que trouxe esse jogo não vai ser lembrada como o cara que traz os jogos, aquela pessoa que inicia as atividades? Isso é muito atraente. Por quê? Pensa bem comigo. Seres humanos adoram olhar para líderes. É muito mais fácil alguém decidir uma coisa para o nosso grupo do que a gente fazer. Por isso que quando ninguém está fazendo nada, a pessoa com sugestão normalmente vai ser seguida. Ou seja, é o líder, o pseudo-líder inicial. E se você traz atividades para o seu grupo, as pessoas vão te enxergar como líder. E elas vão associar a diversão e o bem-estar que elas estão sentindo naquele momento com você. Porque partiu de você. Você que trouxe o jogo. Você que iniciou a atividade. Você que deu a ideia. E isso te torna muito atraente. Principalmente por te posicionar como líder. Então seja aquela pessoa das ideias que você chega e sugere o que o grupo vai fazer. Você não está mandando no grupo. Entenda bem. Você falar, pessoal, a gente vai fazer isso e acabou. Não adianta. Ninguém vai gostar de você. Você vai parecer mandão. Agora, você trazer sugestões, claro que não vai ser de primeira que você vai conseguir. Isso exige prática. E da mesma forma que você consegue, você pode não conseguir, tá tudo bem. O problema é você esperar que tudo aconteça. Então, seja aquele que toma iniciativa. O grupo tá sem fazer nada, inventa um jogo de cartas. Inventa um jogo. Que seja inventar um jogo, mas sei lá, vamos sair pra caminhar e fazer nada, só que andando, que é mais legal, que a gente olha para as coisas. Qualquer coisa já é o suficiente. Você tomar iniciativa mostra que você preza pelo bem do grupo e se por acaso a sua iniciativa trazer diversão para as pessoas, elas vão associar esse bem-estar de diversão com você. Por isso é muito importante que você seja o iniciante, a pessoa que inicia as atividades em grupo. Isso é extremamente atraente, isso aumenta o seu carisma absurdamente. E o quinto hábito, esse aqui não é tanto de comportamento, é mais de uma atitude com você mesmo, é a assertividade. Como assim? Assertividade, se você não sabe, é aquela pessoa que é decidida. Ela é firme com o que ela quer. Ela não hesita, ela não pensa duas vezes, ela só faz porque ela é confiante. Como assim? Pega tudo isso que eu te ensinei agora. Agora, junta isso com uma dúvida. Como assim? Imagina que você vai iniciar atividade em grupo e você começa a fazer. Pessoal, eu acho que a gente deveria jogar cartas. Não sei. Acho que cartas não é muito bom não, né? Não, pois é. Então a gente devia jogar um jogo... Vamos sair pra caminhar? Não, né? É muito chato, né, cara? Isso aí não é nada assertivo. Assertividade é você chegar e colocar a sua ideia na mesa, sem medo de errar. Mesmo que ninguém aceite, pelo menos você tá fazendo alguma coisa. Então você chega e fala, pessoal, não tá ninguém fazendo nada, então vamos jogar esse jogo de cartas. Eu trouxe cartas, vai ser muito bom, um jogo que eu aprendi com uns amigos meus. Bora lá, dá uma chance. Isso é assertividade. É você trazer a sua ideia sem medo de errar. Você ser certeiro e não se autoduvidar. Que é, será que é bom? Não sei. A assertividade é um comportamento que deve ser automático seu. É difícil. Eu, pessoalmente, não era muito assertivo antigamente. Então, exigiu muita repetição e muito erro para mim, para eu aprender. Então, a mesma coisa talvez seja para você, eu não sei. Mas, de qualquer forma, tudo que eu te ensinei aqui, se você utilizar um pouquinho mais de assertividade, todos esses comportamentos que envolvem meio que deixar os outros brilharem, esse seria o que vai te fazer brilhar mais também, que é você ser confiante do que você fala, você ter certeza e... não é certeza, mas pelo menos você confiar no seu taco, basicamente. E esse é o vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo personagens ou conteúdos para a gente trazer. É isso aí, até a próxima.